explicar. E principalmente dando foco a quê? A parte da musculatura intrínseca da laringe. Que é ela que mais importa para vocês em relação à voz. Ok? Então, qual é o foco principal? Laringe. Qual é o foco principal? Porque vocês já viram laringe. Então, qual que eu quero foco? Era a musculatura intrínseca da laringe, nos ligamentos que são importantes também para essa musculatura, para conter, vamos dizer assim, alguns movimentos. Então, tudo que está relacionado à voz, e aí, ok, para falar, tá certo? Porque a musculatura supra e infra-iódia, nós já falamos, e a gente já falou também que ela é importante no movimento de deglutição. Então, eu fico bem tranquila da musculatura extrínseca. Ok, a musculatura extrínseca vocês sabem. O que eu quero é que vocês estudem é intrínseca. E que aí vocês já sabem, na próxima prova, tá lá a pergunta valendo 2 pontos da prova. Quais os músculos intrínsecos da laringe com as suas respectivas ações? Lembra o primeiro dia? E eu falo, esqueceu um, perdeu a questão inteira. Por quê? Porque eu já disse no primeiro dia a questão que ia cair e já falei a pontuação. Então, só não começa a estudar quem não quiser, que já sabe que 2 pontos está garantido ou 2 pontos está perdido se não estudar. Beleza? Certo. Aí o seminário vai ser online ou vai ser presencial? Infelizmente vai ser online. Eu queria muito que fosse presencial, mas a gente ainda não tem condições lá para o presencial. Se até lá a gente tiver, ótimo, mas por enquanto online. Professor, e vai ser mantido para o dia 7 mesmo, de abril? Sim, o que está no cronograma. Tá, obrigado. Então, o que está no cronograma, tá? A senhora vai Mas repor aí, a aula enquanto, que está atrasada? Uhum. De víscera do pescoço, na próxima aula, junto com a parte da musculatura mímica. É uma aula rápida. Eu só não queria hoje, porque eu sei que é muita coisa. Uhum. Aí, no caso, semana que vem não é prática, né? Agora eu teria que fechar e abrir o cronograma de vocês para ver qual é a aula. Deixa eu olhar aqui, a gente olha junto. Vou abrir aqui. É bom que vocês vêm junto. Cronograma. A gente olha junto. Vocês não estão vendo? Sim. Não, olha junto. Sim. Então, próxima aula é dia 24. Não é hoje, né? Isso, a gente não teve um atraso por causa da prova? Ah, tá. Então, a inervação do pescoço, eu estou devendo vísceras do pescoço e essa parte da anatomia da face. A gente vai ter que ter uma aula de reposição. Sim. Vocês podem repor desse sábado outro? Sim? Acredito que sim. Professora, é porque uma parte da turma tem biossegurança. Aí a professora pegou os próximos 3 sábados. Tá. Então, vocês me dizem se podem, na próxima semana, eu falo com deixa eu ver, na próxima semana seria prática e eu vou ter que tirar a prática. Vou ter que rever esse cronograma, deixa eu só ver. Não queria tirar a prática, mas aí se tiver a prática, eu posso fazer o seguinte, que não tem problema nenhum. Lá, na próxima semana, eu dou vísceras do pescoço no próprio cadáver, e aí a gente vai ter a inervação do pescoço. Vou ficar devendo a parte de musculatura mímica, uma aula. Aí vocês podem me dizer um dia à noite que vocês possam, também não tem problema nenhum. Acho que fica melhor para vocês, né? E aí? A gente também tem sexta-feira de manhã. Não sei se a senhora ainda pode, na sexta. Sexta de manhã eu tenho TO. Eita. Fica ruim. Mas pode ser um dia que vocês possam, combinem entre vocês e aí vocês me comunicam. Eu só não posso segunda e terça-feira à noite. Dou aula também. Quarta tá tranquilo, quinta à noite tá tranquilo.
E sexta-feira à noite também, para mim, é tranquilo. Só vocês querendo. Agora a gente precisa repor, tá? Ok? Ok. Ok. Tudo bem, gente? Uhum. E aí, próxima aula é prática e eu vou dar no cadáver vísceras do pescoço. Aí, eu queria um dia para a gente falar da musculatura mímica, ok? Aí vocês depois me dizem qual é esse dia e aí a gente não mexe no cronograma, tá bom? Certo. Tudo bem? Uhum. Show. Bora lá. Então, vamos começar. Aí, depois vocês me falam pela representante. Bom, então vamos lá. Inervação do pescoço. A única parte que a gente viu de inervação do pescoço foi a parte superficial, quando a gente falou do que vai para a pele. Então, a gente falou dos ramos cutâneos, e que eles se derivam do plexo cervical. Mas quando eu falei dessa aula, eu fiz, olha, gente, isso aqui é só um pedacinho. A gente vai ter uma aula inteira para falar da inervação do pescoço, que é muito mais amplo do que só falar do plexo cervical e só falar dos ramos cutâneos. Então, a gente vai ter, na inervação do pescoço, a gente vai ter ramos que vão estar sendo derivados dos nervos espinais. Aí vai ter a formação do plexo cervical. Do plexo cervical é que se forma os ramos cutâneos, que a gente aprendeu. O occipital menor, o auricular magno, o cervical transverso, os supraclaviculares. Vem desse plexo cervical. Do plexo cervical também vem a inervação para os músculos infraioides, através da alça cervical. A gente vai citar aqui também. E vai ter também um tal de nervo frênico, que é tão importante para você já fono. Porque o nervo frênico, que se deriva do plexo cervical da região de C4, principalmente, pode ter uma variação dele vir de C5, que aí ele está meio que fugindo do plexo cervical, já começando o plexo braquial, mas é uma variação, que ele vem mesmo de C4. E o nervo frênico, ele vai inervar o músculo diafragma, que é o músculo que faz o pulmão funcionar. Então, se numa cirurgia do pescoço tem um erro, uma fatalidade de romper o frênico de um lado, o pulmão daquele lado, ele para, ele colaba. Por quê? Porque o músculo que faz o pulmão funcionar, ele vai ter paralisia. E se os dois lados ferrou, parada respiratória na hora, você vai ter que estar, através de uma máquina, né, para o resto da vida, tanto na parte de ventilação como na parte de ECMO. Por quê? Porque o pulmão é quem faz a troca gasosa. Se não tem o diafragma para fazer o pulmão trabalhar, ele não consegue puxar nem tirar o ar e muito menos vai realizar a troca gasosa. Então, se não morrer, vai ficar para o resto da vida dependendo de uma máquina, de duas máquinas, na verdade, né? O ventilador mecânico e o ECMO, para que consiga fazer a respiração, e que é complicado. Por quê? Ah, dá para viver sem... Não, porque o ECMO, principalmente, ele é uma máquina muito complexa. Então, é complicado de você ficar longo período de tempo nesta máquina. Que foi, por exemplo, que aconteceu muito, não nada com problema no diafragma, mas problema no pulmão, né? De não conseguir fazer troca gasosa, pacientes na COVID precisou do ventilador mecânico para poder o oxigênio chegar e o gás carbônico sair, e precisou estar em ECMO, porque o pulmão ficou incapaz, por conta da inflamação, de realizar a troca gasosa. Nesse caso, o nervo frênico, ele faz funcionar o diafragma. O plexo braquial também vem de nervos espinais, só que vem a partir de C5, C6, C7, C8 e T1. Então, tanto o plexo cervical quanto o braquial, eles vêm originados dos nervos espinais. No pescoço, a gente não tem só derivação dos nervos espinais, tem de nervos cranianos, que aí o facial, o sétimo, o glossofaríngeo, o nono, o vago, o décimo vago, que a gente vê tanto. O acessório, o 11º, o hipoglosso, o 12º. Então, também vai estar lá no pescoço.
não são nervos, mas eu coloco aqui para poder lembrar que é o seio e o corpo carótico, que são inervados pelo vago e pelo glossofaríngeo. Prof? Não sei se ela Eu está ouvindo, sempre mas... boto para poder lembrar Professora? que esses dois são super importantes. Prof? Oi, estou ouvindo. Tá travando, Eu viu? estou ouvindo. Oi, estou ouvindo. Tá Está travando, a senhora. travando? Tá. Ah, meu pai, o que a gente faz para não travar? Porque a minha internet aqui está topada. Todo mundo está me escutando? Agora sim, mas estava travando. É. A Quando parte travar, me aqui avisa. também. Para trás, estava travando. Quando travar, fala, travou, porque a internet aqui está ótima. Vocês estão vendo aqui ela? Ó, tá vendo aqui? Sim. Sim. Tá topada. Não é problema na internet. Avisa quando travar. E aí, oh, meu pai, que não trave, pelo amor de Deus. Bom, então, o seio e o corpo carótico eu coloco, mas eles não são nervos, tá? Na verdade, a região do seio e corpo carótico são regiões onde tem células especiais, receptores, para captar a pressão que o sangue chega no encéfalo, como também a quantidade de oxigênio que está chegando no encéfalo. O seio e o corpo carótico, eles são inervados pelo glossofaríngeo e pelo vago. É através deles que os receptores conseguem transmitir a informação para o sistema nervoso central e dizer assim, ó, pressão está alta, diminui a frequência cardíaca, faz vasodilatação nos vasos. Ah, a pressão está baixa, bate mais o coração, criatura, faz vasoconstricção nos vasos, porque a pressão está baixa. E o que vai comprometer lá o sistema nervoso. Do mesmo jeito, se o teor de oxigênio estiver baixo, ele vai fazer mecanismo que a gente aumenta a ventilação mecânica. Aí a gente tem a cadeia do simpático no pescoço, paralela à coluna vertebral, onde principalmente a gente vai ter 3 gânglios, que são gânglios aglomerados de corpos neurais fora do sistema nervoso central. Geralmente a gente tem 3. Vocês vão ver que quando eu for falar da cadeia do simpático, eu vou falar que também tem algumas variações. Então, algumas coisas diferentes podem acontecer. E aí, no momento, eu falo. Vamos começar pelo que se deriva dos nervos espinais, falando de plexo cervical e plexo braquial. Estão me escutando? Sim. Turma? Tá, por Travou um favor. pouco. A senhora repete? Oi? A gente vai começar Eu vou a continuar falar. A senhora Tá, repete? a gente vai começar. Repito. A gente vai. Aqui eu estou só dizendo que vai ter a hora do sistema nervoso autônomo, que a gente vai falar da cadeia do simpático, e que vai ter algumas variações da cadeia do simpático, que na hora que eu estiver falando da inervação pelo sistema nervoso autônomo, aí eu falo mais à frente. Agora, a gente vai falar o que deriva do nervo espinal, começando pelo plexo cervical. Então, quem vai surgir de nervo no pescoço derivado do plexo cervical? Novamente, os ramos cutâneos do pescoço, nervo frênico, alça cervical. Aí vem, ó, quem forma o plexo braquial? Veja como está bem didático. São as raízes da região da medula espinal, dos ramos ventrais de C1, C2, C3, C4. E que eles vão formar um emaranhado, por isso o nome plexo, profundamente ao músculo econ, ao esternocleidomastóide, ou, como vocês gostam de econ, esternocleido-occipitomastóide, tanto faz. Vamos ver a imagem aqui do lado. Aqui, ó, C1, C2, C3, C4. Então, o plexo cervical é isso aqui, ó. Exatamente isso daqui. Olha, novamente, nessa imagem foi cortado o esternocleido
para que a gente pudesse visualizar isso aqui. Ó, esse é o plexo cervical. Que aí a gente vai falar exatamente a derivação dele. Ó, olha o músculo escaleno anterior e saindo de C4, olha o nervo frênico. Olha ele, o nervo frênico. Vindo da região do plexo cervical, inervando a musculatura infra-aórtea, olha a alça cervical. Vou falar dela daqui a pouquinho. E aqui dá para ver um dos ramos cutâneos, o occipital menor. Os outros foram cortados. A gente vai mostrar. Então, ó, os nervos cutâneos do pescoço ficam, em parte, cobertos pelos músculos, mas aí eles saem da margem posterior do músculo para a superfície, porque eles são cutâneos, então ele tem que ir para a pele do pescoço. Olha ele aqui surgindo na margem posterior do esternocleido. Aí melhor de ver, né? O occipital menor, o auricular magno, cervical transverso e os supraclaviculares, anterior, médio e o posterior. Qual é o papel deles? Inervar a pele da região do pescoço. Tudo bem, gente, até aí? Sim? Professora, Oi. dependendo da literatura, pode ir até a C5? Se for o nervo frênico, sim. Sim. Não o plexo cervical. Por exemplo, os nervos cutâneos, não. É de C1, C2, C3, C4. Só o nervo frênico que pode receber a contribuição de C5. Pode. Aí é uma variação. Quando isso acontece, a gente diz que existe o nervo frênico acessório. Mas o plexo cervical é C1, C2, C3, C4. A partir de C5 já é plexo braquial. Ah, tá bom. Ok? Aí, quando acontece, é uma variação para o nervo frênico. Essa contribuição do plexo braquial. Vai estar falando daqui a pouquinho. Então, bora lá. O que eu falei, ó, do plexo cervical, a alça cervical, os nervos cutâneos e o nervo frênico. Então, é o que vem de plexo cervical. A alça, vamos falar agora só da alça cervical. A gente já sabe, porque a gente já falou do pescoço superficial, que ela inerva os músculos infra-aórdeos. Aí tem só uma coisinha para falar. Bora lá. Que tá aqui, ó, esse verde, não esse é o frênico, mas esse daqui, ó. Aqui é a alça cervical. Inervando os músculos infra-aórdeos. Porém, fibras que saem daqui, da parte superior da alça, vocês vão ver que vão pegar carona, C1 e C2, fibras de C1 e C2 pegam carona no nervo hipoglosso. Carona, não estou dizendo que é o nervo hipoglosso. Estou dizendo que são fibras da medula, tá? Nervos ventrais, ramos das raízes ventrais da medula. Pegam carona em C1 e C2. E que vão fazer a inervação, C1 e C2, vai fazer a inervação do músculo tiroióideo, como vai fazer também a inervação do músculo gênio-ióideo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala, sim, a alça cervical inerva os músculos infra-aórdeos, inclusive o tiroióideo. Porém, o tiroióideo, ele vai ser inervado indiretamente, porque o que chega de C1 e C2 é pelo nervo hipoglosso, porque pega uma carona dele, não vem direto da alça. Essa parte superior cola, tá? No nervo hipoglosso e faz com que chegue nesse músculo tiroióideo fibras de C1 e C2. Mas com essa carona, do mesmo jeito que esse músculo supraóideo, genióideo, também é fibras de C1 e C2, não por um par craniano. Entenderam isso? Sim? A senhora pode repetir, por favor? Posso repetir. Mas se você ver, ó, tá aí descrito agora. Eu falei e eu gosto de... Eu sei que vocês gostam de escrever e eu sei que vocês tinham necessidade do ler. Então, eu coloco também nos slides. Veja que tá aí sendo explicado. Que fibras que vêm da medula espinal, que vão formar a alça cervical,
vai acabar pegando uma, ó, entre aspas, carona, no nervo hipogrosso. E essas fibras vão chegar ao músculo tireoide e genióide. Aí, mais uma vez, prof, é o músculo hipoglosso que inerva o tireoide e o genióide? Não, de jeito nenhum. É fibra da medula. Só que pega uma carona no hipoglosso. Então, é medula espinal. Então, ó, a raiz superior forma a parte superior da alça, como a alça de uma bolsa, né? E depois a restante formando a raiz inferior, C2 e C3. Ó, a porção inferior. Essa alça, o papel é inervar os músculos infra-ióideos. Tudo bem? Tudo bem até aí? Sim? Sim. Quando a gente vai secar ela, a gente tem que ter todo o cuidado na hora da secação, porque ela está colada na bainha carótica, ou carotídea, como alguns gostam também de chamar. Que a bainha nada mais é do que a confluência das 3 fáscias que estão no pescoço e que envolvem a carótida, a artéria carótida, o nervo vago e a jugular interna. E aí a alça cervical fica colada nela. Quando a gente vai dissecar, a gente tem que ter todo o cuidado para preservar a alça cervical, porque senão, quando a gente tira, né, abre a bainha carótica ou a carotídea, tanto faz, acaba indo embora a alça cervical, não deixando no cadáver, porque ela é bem fininha mesmo. O nervo frênico, ele sai de C4, mas pode ter uma contribuição de C5. Ele desce, olha o músculo escaleno anterior, sobre ele, superficialmente a ele. O músculo escaleno anterior, quando a gente falou de vascularização, lembra que a gente utilizou para falar da artéria subclávia, os ramos pré-escalênicos, os retroescalênicos e os pós-escalênicos. Então, o músculo escaleno anterior, ele é uma referência importante na topografia do pescoço, tanto na topografia da artéria subclávia, como para achar o nervo frênico. É fácil da gente ver no cadáver na hora que a gente determina aonde está o escaleno anterior. Então, bora lá, como eu disse, né? Por que ele é o principal da respiração? Por causa do músculo, diafragma. E aí, ó, o que você falou um pouquinho antes. Tem literatura que vem de C5, eu digo só se for relacionado ao nervo frênico, porque ele é formado principalmente de C4, mas ele pode ter uma formação de C5, e quando isso acontece, é que a gente chama do nervo frênico acessório. Ok? Aqui, por exemplo, ó, tá o nervo frênico vindo C4, e veja aqui de C5, isso aqui é o plexo braquial, que vem de C5, C6, C7, C8 e T1. Isso é o plexo braquial. E veja que aqui, ó, tá vindo de C5. Esse Travou, professora. Continua travado, professora. Oi, eu ouvi vocês, que está dizendo que eu perdi a questão, mas a minha internet está ótima. Então, Agora tá picotando um pouco. eu não sei o que tá. Travou de novo. Eita, agora essa é de E vez. foi com Deus.
Isso. Estão ouvindo? Sim. Sim, agora sim. Bom, sinceramente não sei o que está acontecendo, porque a minha internet está boa. E do nada disse que eu perdi a conexão. Não sei se é alguma coisa do Google, né? Do Google Meet, porque a internet está boa, mas de vez em quando diz que eu perdi a conexão. Não estou entendendo. Bom, pede para ela falar pelo quê? Falar pelo celular e deixar a apresentação. Deixa eu ver o que ele falou. Pede para ela falar pelo celular e continuar a apresentação pelo computador ou notebook. E como é que eu vou falar pelo celular? Que eu não tenho vocês aqui pelo celular. Acho ótimo. A professora entra na mesma sala, aí no computador a senhora fica muda e fala pelo microfone do celular. Não, meus anjos, isso ok. Só que eu tenho que entrar no Google Meet, né? No celular. Não é isso? Sendo que eu não tenho vocês aqui no meu celular. A questão é esta. O Gmail da Uncial tem que estar aberto no celular, né? O meu celular, eu não tenho o Gmail da Uncial no meu celular. Aí, essa possibilidade, a gente não vai conseguir ter. Estou até tentando, mas não tá. Não vai. Entra no meu outro Google, mas não dá um sinal aqui, não está entrando no meu celular. Bom, travou. Mas se a senhora autorizar pelo computador, acho que... Gente, vamos continuar a aula. Se travar, a gente vai vendo. Vamos contar. Agora não está bem? Sim? Agora sim. Sim. Então, vamos continuar a aula. Então, olha aqui o nervo frênico, vindo de C4, e aqui o nervo frênico acessório, vindo de C5, e eles vão se unir. E aí forma o nervo frênico propriamente dito. Não vai caminhar dois nervos frênicos de um lado e dois do outro, não. Novamente, desse lado está bonito de ver, ó, o nervo frênico descendo superficialmente ao músculo escaleno anterior. Professora, tá em apresentação. Tá apresentando não. Gente, meu computador tá um problema. Como a senhora saiu da sala, aí a apresentação saiu. Vou compartilhar de novo, não tem problema. A gente vai... Esse computador hoje tá... Que tá. Ué, mas tá aqui tá dizendo que tá compartilhando. Agora. Vamos lá de novo. Estão visualizando agora? Sim? Sim, agora sim. Gente, qualquer coisa vocês me falam, a gente para, não tem problema, eu repito quantas vezes for necessário. Então, ó, o nervo frênico, a gente vê aqui, vindo de C4, e ele recebendo aqui de C5. O outro lado está ainda melhor, está mais bonito de visualizar. Onde a gente vê o músculo escaleno anterior, superficialmente a ele, descendo o nervo frênico, vindo de C4, e veja que ele está recebendo o nervo frênico acessório, que está vindo de C5. Eles se juntam e formam um nervo frênico único. Não vai descer dois pares de um lado e dois pares do outro, não. Mesmo que tenha essa variação de ter uma formação de C5, ok, eles só vão se unir, é uma variação, tá? Porque vai ter uma contribuição de C5. Aí, essa curta contribuição de C5 é que a gente chama do nervo frênico acessório. Então, é esse pedacinho aqui. Entenderam isso? Sim? Sim. Joia. Que nessa imagem está sem o músculo escaleno anterior e o escaleno médio. Então, não tem o escaleno anterior, aqui está sem nada. A gente consegue ver o plexo braquial. E aí, mostrando para vocês o plexo braquial, ó, vindo C5, C6, C7, C8 e T1. Isso é o plexo braquial. E aí, vocês veem da formação de C5 saindo o nervo frênico acessório
e se juntando ao nervo frênico propriamente dito. E aí continua como nervo frênico. Ok? Tranquilos? Sim. Dúvida, gente? Professor, uma dúvida. Posso passar? Oi, pode perguntar. No caso dessa variação, como tem o nervo frênico acessório, se essa parte acessória fosse rompida, a pessoa ainda teria alguma complicação respiratória? Não, complicação nenhuma, porque ele tem um principal que vem de C4. Tá? Ok, obrigado. É apenas uma variação na contribuição do nervo, que nem todo mundo tem. Na verdade, eu diria que a maioria das pessoas não tem o nervo frênico acessório. É uma variação. O padrão populacional é vir só lá de cima e descer. Não ter isso daqui. Ok? Vamos lá. Então, do plexo cervical, a gente falou da alça cervical, super importante na inervação dos músculos infraioideus, sabendo que existe da alça, se desprende fibras de C1 e C2 que vão pegar uma caroninha no nervo hipoglosso para chegar ao músculo tireoide. Eu sei que o músculo tireoide é um músculo infraioide, eu sei. Aí vocês dizem assim, inervação da alça cervical, sim, só que de uma forma indireta, porque pega carona no hipoglosso. E além de inervar o tireoide, C1 e C2 também consegue chegar ao músculo genioideu, que é um músculo supraioideu. Só para poder complementar. Vimos os ramos cutâneos e o nervo frênico. Dúvida da inervação que se deriva de plexo cervical? Dúvida? Não, prof, pode seguir. Tá. Do plexo braquial, como a gente só estuda pescoço e a gente estuda cabeça, o plexo braquial ele se destina à inervação de membros superiores. Então, o que é que eu preciso que vocês entendam de plexo braquial? O início, que é exatamente a formação dele no pescoço. Primeira coisa, ele vai sair no pescoço, na região do trígono occipital, entre o músculo escaleno anterior e o músculo escaleno médio. Então, a gente pode usar, encontrei o plexo braquial, automaticamente você já identifica os escalenos, anterior e médio, ou o inverso. Identifica o escaleno anterior e o escaleno médio, vocês vão encontrar entre eles o plexo braquial. Então, uma coisa ajuda a outra, tá? Mais uma vez, vocês vão olhar para a parte mais superior do pescoço? Não, porque vocês sabem que o músculo escaleno anterior pertence também ao trígono supraclavicular. Então, vocês não vão olhar muito para cima, não. Olhar para o trígono occipital na parte inferior para poder encontrar o plexo braquial. E aí, o plexo braquial, ele é de C5, C6, C7, C8 e T1. Ó, aqui, C5, C6, C7, C8 e T1. No pescoço, a gente ainda consegue ver a região dos troncos. Prof, a gente consegue já ver as divisões dele? Até consegue. A gente só não consegue ver os fascículos, que aí já está mais na região para braço. Mas a gente consegue ver bonitinho, C5, 6, 7, 8 e T1. A gente consegue ver que C5 vai se unir com C6, formando o tronco superior. A gente consegue ver isso no cadáver. Vê que o C7 vem sozinho formando o tronco médio. E a gente consegue ver que o C7 com T1, que broca, o C8 com T1 vai se unir e formar o tronco inferior. Então, essa formação a gente consegue visualizar no cadáver. A partir daqui é que já fica mais chato, porque a gente precisa do membro superior e também não vou forçar vocês a estudar diferente se eu tivesse com uma turma de fisioterapia ou se tivesse com a turma de terapia ocupacional. Aí eu precisaria que vocês estudassem desde lá do pescoço até a região de membro. Por quê? Principalmente a fisioterapia.
que lida com as lesões deste nervo e a repercussão nos membros superiores, tá certo? Mas para vocês de plexo braquial, eu quero até a formação dos troncos. Tudo bem? Tudo bem, gente? Sim. Então, mais uma vez, identificar C5, C6, C7, C8, T1. Identificar de C5 e C6 vão estar se unindo, formando o tronco superior. C7 sozinho. Vai estar parecendo que ele está grandão. E aí vocês vão saber que antes de se dividir, ali é o tronco médio. C8 e T1, o tronco inferior. Tudo bem? O que eu preciso também saber? Que o plexo braquial se destina à inervação cutânea e inervação motora do membro superior. Ok? Dúvida? Vou voltar uns slides, deixa eu ver se eu botei aqui. Não, deixa eu voltar uns slides. Esse principalmente, que é o que vocês vão ver lá na prática. Aí vocês vão pegar o escaleno anterior e o escaleno médio, vocês vão abrir um pouquinho para poder visualizar isso aqui. 5, 6, 7, 8, T1. Ok? Para poder vocês identificarem o tronco superior, união de C5, C6. O tronco médio, só C7 vindo sozinho. E o inferior, ó, união de C8 com T1. Entenderam agora? Melhorou? Sim. Joia, vocês fazem esse silêncio, eu já estou achando que está pausando a aula. Responde sim, alguém deixou o áudio aberto, não tem problema. Então, respondeu sim. Ok, então, ó, a parte que vem da medula espinal, tranquilo. O nervo facial já é craniano, é o 7º par de nervo craniano. O que é que vem do 7º par de nervo craniano para o pescoço? Vem tudo? Não, não vem tudo. Ele vai inervar o ventre posterior do digástrico. Tem um ramo cervical dele que vai inervar o platisma. E ele vai inervar também o músculo estiloióideo. Então, do nervo facial para o pescoço se destina a essa musculatura. Inerva a parte sensitiva da orelha, sim, mas a orelha já não está mais no pescoço. Ela está na região da face, por isso que a gente não cita aqui. Então, ó, a parte do facial, a gente vai ter um momento que a gente vai estudar na face, na hora de musculatura mímica, porque os músculos mímicos são inervados pelo facial. Mas o que dele para o pescoço? Dele para o pescoço, olha o ramo cervical vindo para o platisma. E daqui, ele também emite ramos que vai para o ventre posterior do digástrico e para o músculo estiloióideo. Ok? O que ele tem de fibras motoras? Fibras motoras somáticas, perdão. Fibras motoras parasimpáticas. O nervo facial é quem faz, Travou. ele vai inervar a glândula submandibular. Ok, a gente destrava. Professor. Destravou, gente? Oi? Destravou? Pronto, a senhora volta um pouquinho, por favor. Não, eu volto, eu explico de novo. Só quero saber se destravou. Destravou? Pronto, então tranquilo. Problema nenhum. Ó, então bora lá. O nervo facial, ele é o 7º par de nervo craniano. E ele vai ter uma grande importância dele, não só no pescoço, mas principalmente na face, porque ele é o nervo que vai para toda a musculatura mímica. Quando a gente tiver a aula de musculatura mímica, eu volto a falar do facial para dizer assim, ó, por que existe paralisia do nervo facial? Por que tem esse problema na face? É porque deixa de ter inervação da musculatura mímica, a pessoa fica paralisada. Mas no pescoço, ele vai ser a parte da musculatura, né, e é a que a gente chama da inervação
da porção da musculatura somática, ele vai ser importante para inervar o músculo platisma, tá? Inclusive, dá para ver ele chegando aqui, ó, no platisma. Ele também vai inervar o ventre posterior do digástrico. Prof, e o ventre anterior? Não, é inervado pelo trigêmeo. Não tem nada a ver com facial. Mas o ventre posterior do digástrico é inervado pelo facial e o músculo estiloioideu, que é um músculo supraioide, é inervado também pelo facial. São as fibras motoras somáticas. Só que tem fibras motoras parasimpáticas, que são aquelas que vão inervar a glândula sublingual e a glândula submandibular. A glândula submandibular é das glândulas salivares que mais produz saliva. A gente tem 3 pares de glândulas salivares maiores: parótida, submandibular e a sublingual. Dessas 3 pares, quem mais produz saliva é a submandibular. 65% da saliva que a gente tem na boca vem dela. 25% da parótida e o restante da sublingual. Então, quem é que inerva a submandibular? É o facial. E o pouquinho do que vem da sublingual também é inervado pelo facial. Por isso que a gente disse que ele é o nervo, o grande responsável pela produção de colocar saliva na boca. Prof, curiosidade, quem é que inerva a glândula parótida? É o glossofaríngeo, o 9º par. Ok? Tudo bem, gente, até aí? Sim? Sim. Estou escutando? Tá. É porque faz esse silêncio, já acho que travou. Então, vai ter outros momentos que a gente vai falar do nervo facial. Prof, por que você não fala agora? Porque eu não quero encher a cabeça de vocês com muitos nomes, quando eu sei que não é papel do facial no pescoço. Eu vou falar mais à frente do facial em face, quando é o momento correto. A gente não está na aula de inervação do pescoço, então qual é o papel dele no pescoço? Esse. Dúvida? Turma? Por isso que eu disse que essa aula eu fiz um resumo pensando exatamente em vocês. Dúvida? Professora, no caso, Oi. quando... Não sei se foi a mesma pergunta que o José fez anteriormente, mas, por exemplo, se houve alguma coisa e o nervo facial, como ele inerva aí essa parte do ventre posterior do digástrico, se ocorrer, sei lá, alguma coisa, ele paralisar, então, no caso, a pessoa vai ter dificuldade na abertura da boca, né? Ou não? E da deglutição também. Para a deglutição, né? Sim, porque o músculo digástrico, ele não é só importante para puxar, e na verdade o ventre anterior, que é mais importante para puxar a mandíbula para baixo. Mas ele não se prende no tendão intermediário ao ocioide, então a contração dos 2 ventres anterior e posterior faz com que o ocioide se eleve, e aí traz a laringe para cima. Então, ele é um dos músculos importantes também na deglutição. Então, se tiver problema na parte dele, quem inerva o digástrico e quem inerva o estiloioide, que também é importante na deglutição, de puxar o ocioide para trás e para cima, o paciente vai ter problema na deglutição. Ok? Tá bom. Então, só que assim, o nervo facial não faz só isso. Ele é um nervo misto, ele tem vários outros ramos. Mas no pescoço, o papel dele é esse. Tá certo? Certo. Obrigada. Joia. O nervo glossofaríngeo é o 9º par de nervo craniano. O que tem dele de importante nessa parte, quando a gente fala pescoço? Porque do mesmo jeito que o nervo facial, ele é um nervo misto e que ele tem uma complexidade maior. Mas, novamente, a gente está em pescoço. Então, eu vou falar para vocês a importância dele no pescoço. Lembra que a gente falou lá no começo da aula que eu tenho que colocar para poder eu lembrar de falar o seio? O que é o seio? Aqui está a carótida interna. Essa área aqui, ó, mais dilatada da carótida interna, essa parte aqui mais dilatada, a gente chama de seio carótico. Onde na parede do seio carótico tem receptores que quando o sangue passa aqui,
ele vai perceber o quanto da pressão está passando. Então, existem vários receptores nessa região. E como é que chega essa informação ao sistema nervoso central? Principalmente pelo glossofaríngeo e pelo vago também, mas principalmente a literatura vai citar o glossofaríngeo. Então, segue a informação lá para cima, o como está a pressão do sangue chegando no encéfalo, seja para diminuir ou para aumentar, a informação chega por ele. O que é que ele faz também? Na divisão onde está a ponteira, existe o corpo carótico, que aí é já para captar o quanto de gás carbônico e, consequentemente, de oxigênio está chegando lá no encéfalo. Também essa informação vai principalmente pelo glossofaríngeo. A literatura vai citar o vago? Vai. E tem literatura que vai citar só o glossofaríngeo, mas eu já estou antecipando para vocês. Na verdade, os dois inervam o seio e o corpo carótico, ok? O que é que ele faz também? Que aí eu já estou saindo do pescoço. Do pescoço, a grande importância é essa, como também a inervação do músculo constrictores da faringe, que ele vai inervar o constrictor inferior, médio e superior. No pescoço, a gente só vê o constrictor inferior. A gente consegue ver lá no cadáver. Então, eu vou mostrar para vocês. A inervação dele é pelo glossofaríngeo. E quando a gente fala aqui que ele faz a inervação geral e sensitiva e especial da língua, eu não estou mais em pescoço. Eu estou em cavidade oral, eu estou em face. Então, sim, a raiz da língua, a parte de tato, temperatura, pressão, dor e o sentir, a percepção do amargo, do azedo, salgado e doce, lá na parte posterior da língua, é o glossofaríngeo, é. Mas mesmo que essa região, eu já estou em face, eu estou em boca, cavidade oral. Então, a parte dele que nos interessa para o pescoço é a inervação desta musculatura da faringe, que é o constrictor inferior, médio e superior. Quem está no pescoço? Constrictor inferior, eu consigo ver. E o que está no pescoço que é inervado por ele também, que eu consigo ver? Principalmente o seio carótico. O corpo a gente não vai conseguir ver, porque está dentro, na divisão entre a carótida interna e externa. Então, a gente não consegue ver o corpo, mas consegue identificar o seio carótico. Tudo bem? A glândula parótida, um pedaço dela a gente até vê no pescoço, o ápice dela, né? Fica ali no trígono submandibular e, em alguns casos, vai até um pouquinho mais no trígono carótico. Então, um pedaço da glândula parótida, a gente pode dizer, tá um pedaço no pescoço. Então, sim, a importância do glossofaríngeo no pescoço também na inervação da glândula parótida. Mas a maior parte da parótida está na face. Por isso que também a gente acaba falando mais quando chega na parte de face. Tudo bem, gente? Entenderam? Sim. Travou? Tá, você tinha travado. Só para dar uma ênfase maior ao seio e o corpo carótico, eu gosto de mostrar a importância e lembrar vocês que não é só pelo glossofaríngeo. Já se sabe que também o seio e o corpo carótico são inervados também por fibras do vago, 10º par de nervo craniano. Mas só quem acaba ganhando a maior fama é o glossofaríngeo. Vocês vão ver quando vocês forem ler. Mas eu gosto de falar da literatura, né, de uma forma mais completa. Ok? Posso passar? Isso já foi falado? Posso? Pode passar. Já. O vago é o 10º par de nervo craniano. O vago, eu digo que, assim, dos pares de nervos cranianos, eu considero ele o principal. Por que eu digo principal? Porque na inervação parasimpática, ele vai fazer essa inervação parasimpática de tudo que é víscera no pescoço, no tórax e no abdômen. Ele só não consegue alcançar vísceras pélvicas. Então, ele acaba tendo uma importância absurda. Porque, por exemplo, batimento cardíaco, o acelerar é o simpático, mas quem faz o batimento cardíaco diminuir é o vago. Por isso que a gente, né, tem a tal da síndrome vasovagal,
Por que vaso vagal? Vagal vem do vago. Vaso, porque vai fazer com que ocorra uma dilatação, né? E caia a sua pressão arterial. E vai fazer com que o teu batimento cardíaco, ele diminua. Você ganha uma bradicardia de repente. E aí a pessoa que tem a síndrome vasovagal, ela tende a o quê? Desmaiar. Por quê? A pressão cai, batimento cardíaco diminui. Vai diminuir a oxigenação do encéfalo. E ele é o primeiro a dizer assim, ó, opa, diminuiu a oxigenação lá em cima, ele precisa se preservar. Então, ele diminui a atividade encefálica. Por isso que leva a pessoa a perder os sentidos. A pessoa nasce com esse problema, mas esse problema, tive a síndrome vasovagal, vou morrer por causa disso? Não. O que pode acontecer é, você sofreu uma queda da própria altura, na hora que você tem como é que eu posso dizer assim, a síndrome, né, os sintomas da síndrome, você desmaiar, e aí sim, da queda, você tem um problema. Ou vocês imaginem, vocês estão dirigindo um carro, eu tenho uma paciente que tem a disfunção da TM, ela tem a síndrome vasovagal, e por 2 vezes ela teve uma crise dirigindo, e ela perdeu os sentidos. Graças a Deus, e ao bom Deus, não teve um acidente sério. Subiu como é que chama? A calçada. Foi o máximo que aconteceu, mas graças a Deus. Não poderia ter acontecido algo mais sério? Poderia, porque ela desmaiou dirigindo. Poderia ter batido, Deus me livre. Não gosto nem de pensar em qualquer outra coisa que tivesse acontecido. Mas foi em consequência. O fato de você ter ela, sei lá, já me aconteceu algumas vezes de paciente meu na cadeira, eu fazendo tratamento, e o paciente ter a crise e desmaiar. Ok, você só espera. Você coloca a cadeira em posição de Trendelenburg, que significa colocar os pés numa posição acima da cabeça e espera passar a crise. O paciente ele volta normalmente. Quando você coloca as pernas para cima é para poder oxigenar melhor o encéfalo, né? Mas é esperar passar a crise, passou, a pessoa volta ao normal. Ok. Algumas situações de estresse podem levar a pessoa a desencadear a crise, mas a pessoa convive com ela. Geralmente, quem tem a síndrome vasovagal sabe quando está chegando a crise. O que é que faz? Ou avisa, ou muitas vezes senta, ou deita no chão, porque sabe qual é o risco? Cair, é a queda, né? E o que vai acontecer em função do desmaio. Então, já aconteceu algumas vezes no consultório do próprio paciente dizendo, estou entrando, eu já sei, né, que na ficha da anamnese a gente faz, e o paciente assim, ó, doutora, acho que eu estou tendo a crise. Ele mal fala e já desmaia. E aí, tranquilo, bota, suspende os pés, né, e baixa a cadeira para que oxigene melhor o encéfalo e espera. É esperar. Lógico, próprio você só faz isso? Não, né, gente? Eu tenho no consultório o oxímetro, então eu coloco o esfingnomanômetro. Eu também vou verificar a pressão do paciente, eu vou ver os sinais vitais do paciente. Eu não sou também louca de vejo a pessoa desmaiar, não vou fazer nada. Eu vejo se realmente ali está tendo uma crise vagal que já tem que aguardar e esperar. É só esperar acordar, não tem o que fazer. Faço também, pego o álcool, né, que tem um cheiro mais forte, o álcool 70, e coloco para que a pessoa inspire. Geralmente faz com que volte mais rápido. Mas não tem outra situação a não ser esperar. Mas vocês entendem por que a pessoa leva o desmaio? Por causa do vago, que faz o batimento cardíaco diminuir, ele é a parte parasimpática, e faz a dilatação dos vasos, diminui a pressão arterial, ok? O vago, quando ele desce no pescoço, ele sai junto com a veia jugular interna, junto, inclusive, com o nervo acessório e com o nervo glossofaríngeo. Ele sai ali no forame e fossa jugular. Então, desce a jugular interna, o acessório,
o glossofaríngeo e o vago. O nervo vago, ele desce no pescoço entre as carótidas e a jugular, no meinho. Fácil de achar no pescoço, porque é batata. Achou as carótidas, achou a jugular, no meio está o vago. No pescoço, ele vai dar os ramos, que a gente chama de laríngeos superiores. Esse laríngeo superior vai ser importante para a inervação da laringe, principalmente a parte sensitiva, mas ele vai inervar também o cricotireoideo, que vai ser, o cricotireoideo é aquele que vai ser a exceção dos músculos intrínsecos da laringe, que não é inervado pelo outro ramo que o nervo vago dá no pescoço, que é o laríngeo recorrente. Quando vocês forem estudar os músculos intrínsecos da laringe, vocês vão ver que todos eles, exceto o cricotireoideo, são inervados pelo laríngeo recorrente. O cricotireoideo é inervado pelo laríngeo superior, só que um e outro são ramos do vago. Então, é o vago que vai inervar a musculatura intrínseca da laringe. Só que aí eu vou fazer uma outra observação. A literatura fala que não é o vago sozinho, que tem fibras do nervo acessório que se mistura com fibras do vago e também conseguem chegar a essa musculatura intrínseca da laringe. Quando eu for explicar aqui o nervo acessório, vocês vão entender, melhor como é que o acessório se mistura com o vago. Na imagem dá para ver bem. Então, o vago no pescoço, mais uma vez, prestar atenção aos ramos, laríngeo superior e o laríngeo recorrente. Eu não sei se vocês lembram, quando a gente deu o trígono do pescoço, eu disse que o laríngeo recorrente a gente consegue ver bem no trígono direito, o supraclavicular direito. No esquerdo, não. Por quê? Eu mostro a imagem, né, do laríngeo recorrente, no lado direito, recorrendo na subclávia. E no lado esquerdo, esse ramo, ele vai recorrer na aorta. É por isso que a gente não consegue ver no trígono supraclavicular esquerdo, porque quando o vago dá esse ramo e ele recorre, é lá embaixo na aorta. Entenderam? Sim, gente? Repete para mim, por favor. Tá. Deixa eu ver se eu coloquei a imagem. Se eu coloquei a imagem, eu vou amar, porque eu sei que eu coloco a imagem em trígonos. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui, eu já falei. Não botei, que ódio. Então, eu vou repetir. Eu sei que eu coloco a imagem, de certeza, em trígonos no pescoço. Mais uma vez, no pescoço, o nervo vago, ele vai dar os ramos laríngeo superior e ele dá o ramo laríngeo recorrente. O nervo laríngeo recorrente, ele vai inervar a musculatura intrínseca da laringe. Quem ele não consegue inervar? O cricotireoide. Quem inerva o cricotireoide? Laríngeo superior. Dos músculos intrínsecos da laringe. O nervo laríngico recorrente, a gente consegue ver no lado bem, a gente consegue ver no trígono supraclavicular bem, no lado direito, porque ele recorre na subclávia direita. No lado esquerdo, não tem um tronco braquicefálico, né, que vai originar a artéria subclávia e a carótida comum, como acontece no lado direito. A carótida comum esquerda e a subclávia esquerda, elas surgem diretamente da aorta. Então, do lado esquerdo, quando o nervo vago dá o ramo laríngico recorrente, ele vai recorrer na aorta. Então, é muito embaixo. Por isso que a gente não consegue visualizar no trígono supraclavicular esquerdo o nervo laríngico recorrente. Uma coisa que eu lembrei agora que é importante para vocês de fono. Um sinal clínico de rouquidão. Quando o paciente, do nada, ele fica rouco, e aí procura primeiro o otorrino. E aí o otorrino, ele vai fazer uma laringoscopia e ele vai ver que, de repente, as pregas vocais estão com edema. Edema significa inchadas. E que seja a causa ali da rouquidão. Manda para fono, para poder tratar esse edema nas cordas vocais. Já me aconteceu isso e eu fui para fono para ser tratada. Já brinquei com vocês, né, com o som da ambulância, o som do S e o som do Z, que de vez em quando eu preciso estar fazendo para aquecer e relaxar minhas cordas vocais.
Mas o sintoma de rouquidão pode não ser uma coisa leve, como um edema nas cordas vocais. Pode ser, por exemplo, um aneurisma, seja na subclávia do lado direito, ou seja diretamente na aorta do lado esquerdo, e que esteja fazendo uma compressão no nervo laríngeo recorrente. Então, quando o otorrino vê rouquidão, ele vai fazer a laringoscopia, se ele não acha nada, ele vai querer uma pesquisa maior, vai querer ver, por exemplo, se não tem aneurisma relacionado a esses vasos, porque sabe a relação anatômica. Ou pode ser uma coisa também, eu não vou dizer tão pior, porque os dois são ruins, eu não sei qual dos dois é pior, câncer de laringe. Então, o fato de longo período rouco não é o ideal. Então, um sinal clínico, rouquidão, pode significar algumas coisas. Do mais simples, um edema de corda vocal, a um aneurisma, e a gente vai entender por que o aneurisma, por conta da compressão que faz com o nervo, que inerva os músculos da voz. Então, pode ser um sinal clínico de aneurisma. O aneurisma é silencioso, né? Só descobre quando ele chora. Ou no exame de rotina, você de repente descobre essa malformação no vaso. Aí, relacionado ao nervo laríngico, pode ser que ele dê um sinalzinho. Pouco. Entenderam a rouquidão e, por conta do aneurisma, a compressão no nervo? E por que é importante saber essa relação clínica? Sim. Ô, professora, aneurisma pode levar a óbito? Sim. O que é aneurisma? Rompe o vaso e é uma enchente. A gente passou há pouco tempo, né, as cenas terríveis de Petrópolis. Você imagina aquilo, é um aneurisma. Devasta tudo, sai arrebentando tudo, óbito. E quando você pensa na isquemia, você pensa num deserto. Não tem água, não tem nada. Então, não chega nada. É a seca. É a isquemia. Aí, falta oxigênio, também leva a óbito. Então, um acidente vascular encefálico, ele pode ser isquêmico, hemorrágico. Hemorrágico é a enchente. Isquemia é a seca. E o aneurisma não só acontece na cabeça, não, tá? Qualquer local. Qualquer local. Já de pessoas que tiveram aneurisma na parte descendente da aorta e no exame de rotina e que convivem, vamos dizer, até hoje, algumas se foram e não se foram por conta do aneurisma. E um exame de rotina de ultrassom do abdômen, de abdômen total. No ultrassom do abdômen total, o médico ele vai examinar a sua veia cava inferior e vai examinar a sua aorta. Às vezes, no exame desse de rotina, vê uma dilatação e descobre o aneurisma. Porque o aneurisma, ele não dá sinal clínico, muito raro. Esse, eu falei do sinal clínico pela compressão que tem uma relação do nervo com o vaso. Quando essa dilatação do vaso comprime o nervo, e é o nervo da voz, um dos sinais clínicos é a rouquidão. Por isso que o médico pensa, não estou vendo edema. Uma das outras coisas que ele vai pensar é ou câncer de laringe ou aneurisma do subclávia ou da aorta, porque são o que teria ali uma explicação que está pouco. Se não é alguma coisa relacionada a você estar resfriado, né, edema, cordas vocais, inflamação na região da laringe, uma laringite ou uma faringite, alguma coisa que esteja justificando aquela rouquidão. Ele vai pesquisar mais a fundo. Ele inicialmente não vai dizer para o paciente, né? Porque ele jamais vai dizer assim, estou suspeitando disso. Ele pede o exame, confirma e depois vai a explicação. Como vocês já lidam muito com o otorrino diretamente, então essas informações vocês precisam saber. Tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. Bora lá o nervo acessório, né? Tem uma imagem aí bacana para vocês entenderem como é que o acessório participa e se junta com o vago. É essa, eu amo essa imagem.
Ó, aqui está o nervo acessório, tá? Aí vocês vão ver que o nervo acessório, o 11º par de nervo craniano, ele é formado por fibras cranianas, mas ele é formado também por fibras espinais, que sobem, ó, entram no forame magno, se juntam com as fibras cranianas, formando o nervo acessório, e aqui está o vago. Aí os dois, na verdade, está aí faltando o glossofaríngeo, mas não teria por que colocar ele, senão ia nos atrapalhar. Mas saindo no forame e fossa jugular, os 3 pares de nervos, que aí só está mostrando os 2 pares, o acessório e o vago, veja que ele se divide, ó, em fibra que a gente chama externa e em fibra interna. A parte interna dele é que se junta com o vago. É exatamente essas fibras internas que vai se juntar com o vago que vão inervar, ou melhor, formar o nervo laríngico recorrente e indo inervar a musculatura intrínseca da laringe. A parte externa é que a gente vê no pescoço do nervo acessório, que ele inerva o esternocleidomastóide, e quando ele passa no trígono occipital sobre o músculo levantador da escápula, é que a gente consegue ver o nervo acessório, exatamente aqui, quando ele está indo inervar o músculo trapézio, que ele inerva o músculo trapézio, que nada mais é do que as fibras externas do acessório que descem no pescoço, para o ECOM e para o trapézio. Bonita essa imagem, não é? É a imagem que eu consigo explicar bonitinho a parte da anatomia do acessório. Porque toda vez eu tentava explicar e eu não conseguia, aí eu digo assim, achei a imagem que eu queria. Ok? E tu que está explicando aí é o que eu acabei de falar. E aí vejam que eu boto tudo muito bonitinho. Exatamente para, ó, eu coloco, ó, passando sobre o músculo levantador da escápula para chegar ao trapézio. Então, eu gosto de colocar porque eu sei que vocês gostam do copiar. Eu sei muitas vezes quando vocês pedem para eu repetir é porque vocês estão copiando. Só que eu não boto antes, né? O que eu já sei que está copiado, porque eu quero que vocês prestem atenção. Aí depois eu boto. Aí alguns de vocês até do outro lado fazem, por que a professora não botou antes? Assim, não, vocês não prestavam atenção. Posso passar? Sim. E essa imagem não é show? É top essa imagem. Quando eu olhei, eu fiz, meu Deus, facilitou a minha vida. Aí aqui, professora, ó. Oi? Uma coisa que eu não sei se todo mundo teve dificuldade, mas na parte de vascularização do pescoço, quando a gente foi estudar lá, se preparando para a prova, foi justamente tirar essa parte do papel, da imagem bonitinha, para o cadáver. Porque por mais que a gente queira, o cadáver, na hora que a gente disseca, ele não fica igual ao que está no Atlas. Não fica. Por exemplo, isso que vocês estão vendo aí, lindo, não é assim que vocês vão encontrar lindo no cadáver. Tem que ter uma interpretação. Por isso tem que ter a paciência. Eu costumo dizer que é um namoro. É você olhar, ver as referências anatômicas. Por que eu sempre bato na tecla de sempre estar fazendo comparativo? Veja, quando eu fui falar do plexo braquial, eu fiz questão de dizer, ó, passa pelo escaleno anterior e escaleno médio. Que vocês acham o músculo para achar o plexo ou acham o plexo para achar os músculos. Sempre se baseie nas estruturas anatômicas. Por isso que a gente chama de uma anatomia topográfica. É o estudo da topografia. Então, não é o estudo isolado como é feito na primeira parte que a gente dá a anatomia para vocês. Não, essa agora é a topografia, é a região. E tudo naquela região, ela é importante para a gente se localizar. Até porque também tem uma variação muito grande de um cadáver para outro. Tem uns que são mais magros, tem uns que são mais gordinhos, tem uns que a dissecação foi feita lindamente, tem outros que a dissecação foi uma desgracinha, e dificulta tudo isso para a gente. Aí tem que ter a paciência. E uma outra coisa, lá no anatômico, às vezes vocês ficam sempre muito em um cadáver. Aprendam a rodar. Quanto mais estruturas vocês estiverem vendo em cadáveres diferentes, vocês estão treinando o olho de vocês. Sempre. Por que vocês pegam, às vezes, os professores e dizem, como é que consegue achar? Por isso, quando vocês fazem uma pergunta a gente,
A gente não vai direto para a estrutura. A gente olha ao redor, faz a mesma coisa, se localiza para poder depois explicar a vocês. Então, isso vocês realmente nunca vão encontrar. Em nenhum momento dessa anatomia, o que está lindo no livro está lindo no cadáver. Não. Infelizmente, não. Nem no cadáver fresco. Quando a gente diz cadáver fresco, é que logo após o óbito, né, eles são congelados e a gente disseca. E aí as estruturas estão mais frescas, né? Não tá tão enrijecida. A gente não encontra tão bonitinho e, né, seria mais fácil. E logicamente que piora na hora que eles são formalizados. Infelizmente. Ok? Mas a gente tenta, na parte da teoria, deixar o mais didático possível para vocês. Imagine se não fosse aqui, a gente não facilitasse a vida de vocês. Ia ser terrível. Ok? Posso continuar? Travou? Pode continuar. Pode. Tá. Professora, só uma dúvida assim aleatória. A De senhora novo. falou para dissecar os cadáveres e tudo mais. Quando passa na monitoria para ser monitor de anatomia, aí eu vi assim por cima que uma das atividades pedidas era dissecar alguma parte, né? Uhum. Só que agora, por exemplo, nesse período da pandemia, essa parte a gente deu uma parada. E agora na reforma, a gente também deu uma leve parada. Mas sim, é de uma das atribuições do monitor ele dissecar e preparar peças para o uso na graduação. Sim. Nesses últimos 2 anos não aconteceu em função da pandemia. E, tem que ser da medicina? Não. Monitor. Entendeu? Sim, obrigada. Nada. Então, nessa imagem daqui, que a gente utiliza para falar dos ramos cutâneos, e a gente tem um cuidado de não mostrar esse. O momento de mostrar esse é agora. Esse é o nervo acessório, que após inervar o músculo esternocleidomastoideo, ele atravessa o trígono occipital, superficial o músculo levantador da escápula e está vindo para o trapézio, inervar o músculo trapézio. É ele, esse é o acessório. É onde a gente consegue ver no pescoço um pedacinho do nervo acessório, mas entenda que a gente só consegue ver esse pedacinho. Isso daqui não, isso ficou lá em cima, tá? Tudo bem? Vou passar. O nervo hipoglosso é o 12º par de nervo craniano. O nervo hipoglosso, quando a gente fala, vocês vão pensar sempre em língua. Toda a musculatura da língua é inervado pelo hipoglosso. Prof, toda? Aí eu vou dizer assim, não. Palatoglosso, por exemplo, é uma das exceções, mas o restante é inervado por ele. O nervo hipoglosso, ele sai do canal do hipoglosso, vocês já estudaram, e tá ele aqui, ó. Aí vocês vão ver o ventre posterior do digástrico, seguir por ele, esse daqui é o músculo estiloide, por trás está o ventre posterior do digástrico, seguindo por ele que vocês conseguem achar o hipoglosso. Outra forma, veja as carótidas. Eu digo que o nervo hipoglosso, a gente dá para ver o nervo vago e o nervo hipoglosso, a gente vê em praticamente todo o cadáver. A gente só não consegue ver se cortaram ele. Então, na hora que vocês identificam a carótida externa e a carótida interna, vocês vão ver atravessando as carótidas o nervo hipoglosso, com essa relação importante com o ventre posterior do digástrico. É batata. Aí ele passa do trígono carótico para o trígono submandibular, onde ele vai entrar e já começa a fazer a inervação do músculo hioglosso, e daí por diante ganhando, né, a língua, fazendo a inervação dos outros músculos da língua. Ok? Tudo bem? Ó, é ele que está descendo aqui, ó. E essa imagem linda de ver, que vocês estão vendo C1 e C2 enxeridamente pegando carona. Aqui vai formar a parte superior da aorta cervical, mas, ó, pegando carona no nervo hipoglosso. Depois ela descola. Mas nessa carona, consegue chegar à musculatura do genióide e o tireoide também.
Então, é quando são as exceções de pegar tal caroninha no hipoglosso. Tem imagem bonita de ver aqui, ó. Aí lembre, não é inervado diretamente pelo hipoglosso. O hipoglosso é músculo da língua. Indiretamente, por fibras de CNC2 que pegam carona nele. Ok? Tudo bem? Tudo bem, gente? Posso passar? Ok, professora. Posso? Pode. Tá. Agora, a cadeia do simpático. Como eu falei para vocês, é formada por uma série de gânglios que está ali localizado lateralmente à coluna vertebral, gânglios aglomerados, conjuntos de corpos neurais, fora o sistema nervoso central. Então, eles aqui. Eles são unidos, tá? Tem fibras que unem eles, se comunicam. Geralmente, é o gânglio superior, geralmente o médio e geralmente o inferior. Geralmente. Prof, por quê? Porque, às vezes, entre o médio e o inferior, pode ter o chamado vertebral. É uma variação. Sempre vai ter? Não. Desse lado, ó, ele não quis representar. Mas desse lado, ele quis representar o vertebral. Tudo bem. É uma variação. O simpático, geralmente, é aquele que estimula. Lá no cadáver, às vezes a gente consegue ver a cadeia do simpático, mas tem que estar bem dissecadinho, até próximo à coluna vertebral. Senão, a gente não consegue visualizar bem os gânglios. Gânglios não é igual a linfonodo. Linfonodo são estruturas pertencentes ao sistema circulatório. A gente está falando falando dos gânglios relacionados ao sistema nervoso periférico, tá? Mais uma vez, o superior, o médio, o inferior, e nesse caso tem o vertebral. Nesse outro lado, não tem a representação do vertebral. O que pode acontecer às vezes, principalmente nessa porção aqui, inferior, compressão dessa cadeia do simpático. E essa compressão, uma das causas pode ser por tumores, tá? E aí dá a síndrome de Horner. O que causa a síndrome de Horner? Causa isso daqui, ó. Do lado onde está tendo a compressão, vai ter pitose. Do lado que vai estar tendo a compressão da cadeia do simpático, vai ter também miose. O que é a miose pupilar? No parasimpático, ela é contraída. E no simpático, a pupila, ela é dilatada. Se tem a compressão da cadeia do simpático, ela só vai ter a ação de quem? Do outro. Vai prevalecer a ação do óculo motor. Por isso, provocando o que a gente chama da miose. Por quê? Porque aquelas fibras do simpático que provocam midríase, e o que é midríase? A dilatação da pupila. O que faz o simpático? Dilatar a pupila. E o que faz o parasimpático? Na região do olho, o parasimpático faz contrair a pupila. Se não tem ação simpática, só tem ação parasimpática, o que vai acontecer? Miose. Vai estar contraída a pupila. É só você olhar aqui, ó, como está fechadinho, e olha como esse outro lado está mais aberto. Porque aqui, por compressão das fibras simpáticas, não está acontecendo midríase, só miose. A miose está prevalecendo a ação parasimpática, o óculo motor. Entenderam? Sim? Sim. Joia. Outra coisa que acontece, pitose palpebral. E aí, o músculo levantador da pálpebra superior tem a inervação do óculo motor e pode acontecer de ter um comprometimento. Tendo comprometimento do músculo levantador da pálpebra superior, a pálpebra cai. Por isso que pitose palpebral do lado que tem o problema, da síndrome de Horner.
pele do lado que está tendo problema fica mais avermelhado. Por que mais avermelhado? É a questão das artérias. Que o simpático faz vasoconstricção. Se está tendo compressão simpática, o que vai acontecer? Vasodilatação. Então, o lado onde tem a lesão vai ficar mais avermelhado pela maior vascularização que vai estar acontecendo ali, porque não vai ter uma atuação das fibras simpáticas. Então, destruídas. Ou não destruídas, comprimidas, né? Também a inervação simpática inerva as glândulas sudoríparas. Se não tem, ou se tem, perdão, por compressão, ausência, pela compressão dessa inervação simpática, o lado que vai estar com o problema não vai estar suando. Então, vai ter ausência de sudorese naquele lado que está tendo problema. Entenderam? Se você for ver, é uma cadeia. O que é que o simpático faz? Isso. Se está tendo compressão nele, o que é que ele vai deixar de fazer? Entenderam isso? Posso passar? Posso, gente? Pode. Tá. E aí, ó, foi feito cirurgia pelo motivo que estava acontecendo compressão na cadeia do simpático, volta ao normal. Mas veja que não volta totalmente ao normal, porque, ó, ainda não voltou a pupila totalmente à normalidade, mas melhora bastante. O rubor facial, a pitose já melhorou. Melhorou. Olha nessa criancinha. Aqui tá a característica da síndrome Horner. Olha a pupila. Viu a diferença? Não é só pela pitose, não. São outras características que a gente vai ver novamente. Voltando, tudo isso aqui, ó. Todas essas características aqui é que faz surgir o que a gente chama da síndrome Horner, ok? Tudo bem? Ok. Dúvida? Dúvida, gente? Professora, eu queria assim só saber a diferença, não sei se estou confundindo conceito. Quando um paciente ele fica em coma, né? Essa questão da amidrese e da miose é uma das coisas que se percebe, né? Eu não sei se é esse termo que usa, mas quando ele está em coma não. Tem um sinal, né? Pelos olhos. Na verdade, o que acontece é que a pessoa não foca. Você bota a luz, por exemplo, essa pessoa aqui, se você botar a luz, ela vai seguir a luz para um lado, para o outro. Na pessoa que está em coma, ela não segue luz nenhuma. E a outra coisa, que é isso que você está falando, a íris não reage. Sim. Ok? Então, você colocar numa pessoa que não está com problema algum, na hora que você coloca a luz, automaticamente vai acontecer o quê? Miose. Para que se ocorra o quê? Proteção. Sim. Ok? Certo. Tudo bem? Certo. Tá bom. É porque eu, assim, não conseguia associar, eu lembrei disso, assim, vagamente, e aí eu não conseguia associar com uma pessoa que tem essa síndrome. Mas aí, no caso, não interfere, né? É diferente. Não, totalmente. O que está acontecendo na pessoa em coma é que está tendo, na verdade, no sistema nervoso ali, no encéfalo, destruição de várias coisas. Aí depende também do grau do coma da pessoa, e aí se faz vários testes, tá? Para poder ver o grau do coma, até a morte encefálica, onde você está ali sobrevivendo por máquinas. Então, é totalmente diferente. Certo. Muitas vezes no coma, você não tem máquina nenhuma, você está apenas o suporte de um soro, você está com uma sonda, uma colostomia, talvez vai precisar estar entubado para poder os seus sinais vitais continuarem. Ok? Certo. Mas o que está parado é que você está, vamos dizer assim, em sono profundo. E o motivo pelo qual
Muitos a ciência desconhece. Do nada, quantas pessoas depois de 8 anos, 10 anos em coma acordam? E não tem uma explicação médica para dizer como. Não sabe. Que é diferente da morte cerebral. A morte cerebral não volta. Do coma você pode voltar. Da morte cerebral, não. Por isso que quando a pessoa vai fazer o diagnóstico de morte cerebral, tem que ter muita certeza. Aí tem várias etapas que se passa para a certeza do diagnóstico de, não tem jeito. Foi morte encefálica. Não está em coma. Não, está sendo mantido apenas por máquinas. É totalmente diferente. Aí o que você está me falando é a reação pupilar. Quando você coloca a luz, se você for agora para o sol e olhar para o sol, a tua íris, a pupila, ela vai se fechar. Porque a tendência é o quê? Proteger a retina dos raios solares, para que não queime a região de mácula e você não tenha problema de visão. Então, ela se fecha. Quando você entra num ambiente muito escuro, assim que a gente entra, você não enxerga nada. Espera um pouquinho que se adapta. O que aconteceu ali? A íris dilatou a pupila. Ali vai acontecer a midríase, uma ação do óculo motor, vai acontecer a midríase, ela dilatou, para que você pudesse, mais estímulos luminosos pudessem entrar, e aí você já não está mais tateando, você já enxerga vulto, a gente se adapta. Aí quando você joga a luz naquela pessoa que está em coma, muitas vezes ela não tem reação pupilar. Ok? Entendi, professora. Entendeu a dúvida? Entendi. Aí é diferente. Eu associei, mas não tem nada a ver não, tá certo. Compreendi. Oi? Pode falar. Porque eu tinha associado, né? Quando eu fiz a viagem, mas aí quando a senhora foi falando, né, os outros sintomas, vamos dizer assim, que vão aparecendo, aí eu disse, não é a mesma coisa, né? Do que eu estava imaginando. Que era, eu pensei que a pessoa com essa síndrome ficava em coma também. Por causa do que acontece. Fala normal, física normal, não. A diferença é que, por exemplo, esse olho, se você jogar a luz, ele se fecha. Sim. E se você apagar, ele vai dilatar. Esse daqui, como não tem uma ação uma ação simpática, ele vai ficar o tempo todo fechadinho, a pupila. Ele não dilata, porque não tem... Existe uma destruição ou compressão das fibras simpáticas. Não é o simpático que faz dilatar? Sim. Então, se está tendo compressão dele, você pode jogar aí o que for de escuro. Não vai dilatar. Diferente desse lado, que reage. Esse outro lado, aqui, vai prevalecer principalmente a ação parasimpática. A parasimpática é a que fecha. É por isso que a gente vê aqui mais fechadinho. Por isso que a gente chama que diz a miose. Entendeu? Não. Essa pessoa da síndrome Horner, ela não está em coma. Muito pelo contrário. Tá bom? Entenderam isso? Obrigada, entendi. Nada, meu Deus. Ok. Para não enlouquecer vocês, esse é o assunto. Aí vocês depois... com a representante de vocês, me diz o dia que a gente vai se encontrar, ou numa quarta, ou numa quinta-feira à noite. Quem quiser a sexta-feira à noite de boa, mas de preferência não, mas de boa também. Vocês só me dizem para poder a gente repor a aula, tá? E aí, na próxima semana, lá na prática, vai ter a prática normal, e aí, para cada grupo, eu aproveito e falo de vísceras do pescoço. Ok? Porque a cápsula de vísceras do pescoço, vocês já viram todas. O que tem o a mais para ver é o que vocês vão me falar no simulado, no seminário, que é laringe. Que vocês já viram, mas é o detalhamento de laringe. Professora, a senhora pensar em como esse seminário, tipo, conteudista, explanando sobre a laringe, vocês usem da criatividade. Se vocês quiserem fazer vídeo... Professora, a data do seminário vai alterar, né? Vai ficar mais para frente.
Acho que travou. Eu acho que ela travou. Você acha? Não, ela tá parando de falar só porque quer ouvir a gente, travou, né? Na realidade, ela não queria falar com ninguém mais, não. Cansou de você, Cacau. A internet de milhões. Clarinha. Tá travando, prof. Tá picotando. Tudo travado.